Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro tutorial da nossa série Aprendendo a Desenhar. Hoje eu vou começar a falar com vocês um pouquinho a respeito dos princípios de esboço e a gente vai estar trabalhando um pouquinho o elemento do desenho que a gente chama de forma. Eu quero começar aqui a nossa reflexão fazendo uma pergunta capciosa para vocês, que é o seguinte: o que é a habilidade de desenhar? Suspeito que a maioria de vocês diria que a habilidade de desenhar é uma habilidade manual de reproduzir as coisas do mundo, porque essa é realmente a ideia de senso comum a respeito de o que é desenhar. Mas, quando você pega materiais acadêmicos e pesquisadores e pessoas que estudam desenho e ensino de desenho, você vai ter algumas explicações um pouco diferenciadas. Particularmente, a partir de todo o material que eu conheço, eu discordo de que desenho seja apenas uma habilidade manual. Eu acho que, além de uma habilidade manual, o desenho também é uma habilidade de enxergar formas no mundo. Se você fizer uma pesquisa a respeito de autores que versam a respeito da habilidade de desenho, você vai descobrir que alguns dizem até mesmo que desenho não tem nada a ver com habilidade manual e que é única e exclusivamente uma habilidade visual de enxergar e conseguir reproduzir formas. Inclusive, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês de um livro chamado Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, no qual vocês vão ter uma explicação mais clara e aprofundada a respeito disso. Alguns autores arriscam até dizer que se você magicamente adquirisse do dia para a noite a habilidade de enxergar formas perfeitamente como se deve enxergar para desenhar, a sua habilidade manual não faria nenhuma diferença, você conseguiria fazer desenhos muito bons mesmo que você não tenha nenhum tipo de prática na habilidade manual de se desenhar. Eu acho, honestamente, que se isso é verdade ou não, não importa, porque ninguém vai magicamente do dia pra noite desenvolver nenhuma habilidade. E qualquer coisa que vocês queiram aprender vai precisar que vocês se dediquem, estudem e gastem um tempinho aí estudando a respeito desta habilidade, independente de ser uma habilidade manual ou visual ou as duas. O importante disso tudo é que, pra gente aprender a desenhar, a parte mais complicada de todas é a gente se desvencilhar dos símbolos que a gente carrega socialmente para poder realmente enxergar o mundo como ele é, para poder saber representar isso num papel. O que diabos isso significa? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sentar, te der uma folha em branco e te passar um exercício no qual eu peço que você desenhe um olho, provavelmente você vai fazer alguma coisa mais ou menos assim. Estilizações à parte, basicamente, quando a gente pensa num olho, a gente pensa nesse formato aqui especificamente. Por quê? Porque a gente tem dentro do nosso inconsciente coletivo, como sociedade ocidental, de que quando a gente pensa em olho, a gente vem com esse formato. Isso tá basicamente na cabeça de todo mundo. Porém, a verdade é que quando a gente vai desenhar, nem sempre quando a gente vai fazer o olho vai ser desse jeito aqui. Vou dar um exemplo, o olho visto de perfil. Então você tem um perfil e a gente tem que encaixar o nosso olho mais ou menos aqui. Só que se a gente colocar isso aqui, a gente vai estar cometendo basicamente o mesmo erro que os egípcios cometiam. Se vocês repararem as pinturas egípcias que estão aparecendo na sua tela aí agora, vocês vão ver que eles sempre desenham as cabeças vistas de lado ou em perfil, mas eles sempre colocam a visão do olho como ele é visto de frente. A verdade é que se você pretende copiar o mundo real, quando você vai fazer um olho visto de lado, ele não vai ter essa aparência. Ele vai ser mais ou menos um triângulozinho assim, deitado, que é um formato completamente diferente do que a gente tem. Isso aqui é um símbolo. Para a gente aprender a desenhar, a gente precisa começar a enxergar um olho como ele realmente é. Então, é uma coisa muito comum para quem está começando a desenhar, ao invés de realmente sentar, observar a referência e perceber a forma real, como elas realmente se apresentam ao mundo, a gente tende a enfiar esses símbolos que a gente está acostumado dentro do nosso desenho. É uma coisa que eu mesmo vou colocar agora para vocês aí na tela um desenho antigo meu, e se vocês repararem, o rosto tá visto de lado e o olho tá de frente.
porque eu ainda não tinha, nessa época, adquirido essa habilidade de enxergar o formato do olho diferente em posições diferentes. Então, gente, basicamente, aprender a desenhar é você sair daquela coisa que você tem na sua mente de que um olho é assim, você observar uma imagem de um rosto, de um olho visto de lado e perceber que aquela forma é diferente e reproduzir ela da forma correta. Esse trabalho de se desapegar dos símbolos e começar a enxergar o mundo como ele realmente é, como eu disse pra vocês, não é um trabalho fácil. E por isso, aqui nessa série de vídeos, nos próximos vídeos aqui, além desse, eu vou estar passando pra vocês alguns exercícios e algumas noções pra vocês se desapegarem desses símbolos. No exercício de hoje, eu vou ensinar vocês como decompor formas complexas em formas simples para tornar mais fácil essa visualização. Vamos lá, vou explicar certinho pra vocês. Bom, galera, vamos começar aqui. Bom, uma pessoa leiga que não conhece de técnica de desenho provavelmente pegaria esse desenho. Só que esse desenho aqui é um desenho meu, simples, e ela provavelmente tentaria vir copiando as formas literalmente. Então, tentaria, por exemplo, começar a copiar essa pétala de baixo, depois encaixar assim. Qual o problema dessa técnica, ou falta de técnica, ou seja lá como quisermos chamar, é que é sim possível desenhar dessa forma, só que é muito mais difícil fazer isso a partir do nada, sem nenhuma base de esboço, do que você aplicar uma técnica simples para você poder reproduzir e acertar as formas e as proporções do seu modelo original. Então, o exercício que eu vou passar para vocês é que a gente vai pegar o nosso desenho, nossa referência. Por mais que seja um desenho simples, ele tem formas complexas, tem muitos detalhes, coisa e tal. Então, a gente vai tentar simplificar isso em formas geométricas básicas. O mais óbvio, eu acho, é que a flor seria redonda. Então, a gente teria um círculo para definir a flor. Outra coisa que a gente pode quebrar aqui e decompor é esse pedaço do meio também marcar em um círculo. Eu vou fazer de branco para vocês enxergarem melhor. Então, a gente decompôs todas as formas complexas dessa flor em um círculo e um círculo menor dentro. O que você vai fazer a partir disso para desenhar essa flor? Você vai começar desenhando esses círculos menores. Por que isso é interessante? Porque, obviamente, esses dois círculos são formas muito mais simples do que a flor inteira, basicamente. Então é mais fácil você comparar formas e proporções usando essas formas simples do que formas complexas. A partir disso aqui, é mais fácil você vir adicionando os detalhes e adicionar as coisas nos lugares certos, nas proporções certas. E assim a gente tem um resultado muito melhor, muito mais bem estruturado e muito mais fiel ao nosso original do que quando a gente tenta simplesmente copiar as linhas mais ou menos de cabeça. Você pode, além disso, vir definindo uns formatos para as folhas também, que vai ser mais fácil de você encaixar essas folhas dessa forma. Então, vou passar esses triângulos e a partir disso eu detalho as folhinhas uma por uma. E pronto, tem um esboço finalizado. Mas toda a base para criar esse desenho foi esse trabalho de geometrização e simplificação das formas daquilo que você quer representar. Eu peguei um desenho simples e rápido para a gente começar, mas você pode aplicar isso em qualquer coisa. Vou dar um exemplo desta paisagem. A impressão ficou um pouco escura, você está vendo neste momento a foto original colorida na sua tela. Também junto com os créditos do fotógrafo que tirou essa foto. E vamos lá transformar essa paisagem em formas geométricas básicas. A primeira coisa que eu vejo, uma coisa bem grande, bem destacada, é essa forma triangular.
Depois disso eu vejo outra forma triangular aqui, só que por trás dessa primeira. E para fazer esses detalhes do fundo, nós temos mais 2 triângulos. Esses triângulos básicos podem ser a base para você formar toda essa paisagem. Então eu vou reproduzir aqui para baixo um triângulo, um segundo triângulo por trás e por fim os triângulos do fundo. A partir disso, eu só teria que vir adicionando os detalhes. Se você quiser marcar também a posição da igrejinha, que é o ponto central, assim você consegue reproduzir de forma fácil todas as formas e proporções corretas da sua imagem original para o seu desenho. Também é possível fazer esse processo todo com formas como, por exemplo, um corpo humano ou um personagem. Eu peguei o Mario porque ele tem umas formas bem simples, vai ser mais fácil de vocês entenderem, mas a gente pode decompor ele em algumas formas. No caso, eu vou fazer um círculo para a cabeça. O chapéu, ele não é tão circular, ele caberia melhor numa forma mais oval. Um círculo para o corpo. Nesse caso, como você tem mãos e pés que, tipo, chamam muita atenção, são muito grandes, eu acho interessante você colocar uma forma para eles. E o resto é só ligar aqui que você vai ter toda a estrutura do personagem em formas geométricas básicas. Vou passar aqui pro lado essas formas para vocês enxergarem melhor. E aqui a gente tem as formas básicas do Mario. A partir daqui é só realmente detalhar. Então, o exercício que eu tô propondo pra vocês aqui hoje é pegar várias imagens e fazer esse exercício de transformar essas formas em formas geométricas básicas. Você pode fazer como eu fiz no exemplo que você acabou de ver, que eu imprimi essas imagens e fiz isso à mão, ou vocês podem fazer isso digitalmente sem problema nenhum. Mas o importante é que eu preciso que vocês literalmente desenhem essas formas geométricas em cima da foto. Porque eu sei que tem gente que tem essa mania, tipo, nossa, que exercício legal. Aí ela quer fazer, tipo, exercício de mente, saca? Pega a foto e fica tentando ver e enxergar as formas ali em cima. E, gente, é muito importante a materialidade do exercício, porque é isso que vai realmente trazer um aprendizado para vocês. Não confiem em exercícios mentais para desenho. Literalmente desenhem, eu preciso que vocês façam isso materialmente. E faça isso várias e várias e várias vezes, principalmente se você tá começando no desenho e você não tem nenhuma experiência com esse tipo de exercício. Não adianta vocês pegarem meia dúzia de imagens, sentar, fazer esse exercício e achar que isso resolveu o problema da vida de vocês. Com o passar dos anos, com muita prática, vocês vão internalizar isso e vocês vão fazer isso em basicamente todo e qualquer rascunho que vocês fizerem. Mas se vocês estão começando, é importante repetir esse exercício várias vezes. Então faz um pouquinho hoje, faz um pouquinho amanhã, faz um pouquinho semana que vem, e tipo assim, repete esse exercício. Aqui vai algumas dicas para ajudar vocês nesses exercícios. Vamos supor, por exemplo, que você quer desenhar o Goku. Muita gente viria aqui e basicamente faria uma geometrização mais ou menos assim. A gente teria um oval para a cabeça. E daí a pessoa viria fazendo esse cabelo como um triângulo, outro triângulo, outro triângulo, outro. E quando você faz isso, basicamente, você tá criando formas demais. Então, tipo assim, se você tem muitas formas, é difícil você vir acompanhando e conferindo a proporção e o formato de cada uma. Então, acaba sendo muito mais fácil se você começar com formas maiores, o maior possível que você conseguir. Então, vou aproveitar esse da cabeça aqui, acho que tá tranquilo pra gente começar. Mas ao invés de separar cada pedacinho do cabelo, eu vou simplesmente achar uma forma para esse lado e uma forma para esse.
Então, quando você faz isso, você tem uma, duas, três formas. Se você tivesse separado cada triângulo da cabeça, você teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito formas só para resolver isso aqui, que você pode fazer com três. Então, quando você está no comecinho do desenho, é interessante você buscar as maiores formas possíveis, as maiores que você encontrar. Se você conseguir diminuir toda a sua composição em duas ou três formas, perfeito. Mas tipo assim, porque é muito mais fácil você comparar três formas do que você comparar oito. A partir do momento que você tem a sua primeira forma básica, você pode começar a decompor menores e menores formas. Agora sim, a gente poderia vir aqui colocando esses triângulos. É muito mais fácil você encontrar a posição e o formato exato de cada um desses triângulos se você já tiver aquela primeira forma maior e mais básica aqui. Nesse estágio de ainda decompor em formas, procurar formas mais específicas, vocês podem vir procurando outros formatos, como por exemplo a posição dos olhos aqui, que é a característica mais marcante do rosto. Eu também marcaria esse triângulo aqui e um outro aqui e lá para definir esses formatos da franja dele, mas novamente aqui na nossa segunda etapa. Assim você criou um esqueleto geométrico do Goku que você partiu de formas maiores, de coisas menos detalhadas, para coisas cada vez mais detalhadas. Se você quiser partir para uma próxima detalhamento, você vai começar a pegar outras características menores, como por exemplo, as orelhas. Você pode encontrar aqui a posição das orelhas. A sobrancelha também é bem marcante. E assim você vai construindo todo o seu rascunho de coisas mais simples, maiores e menos detalhadas para coisas menores e mais detalhadas. E a minha segunda dica vai aqui se vocês estão começando, comecem por referências mais simples. Se você quer desenhar o Naruto, é muito mais fácil você pegar uma referência que tem, sei lá, só o rosto do Naruto, que você vai decompor em algumas poucas formas bem simples, do que você pegar uma composição super complexa, com vários personagens, que você vai precisar de muitas formas para conseguir resolver essa composição. Com o tempo você vai adquirindo prática, essas coisas vão ficando mais fáceis e daí você pode migrar do desenho mais simples, só de rosto, para composições mais complexas. Pegue várias imagens, faça isso com várias imagens e no final do exercício selecione as que você gostou mais e faz esse exercício de realmente traduzir e tentar detalhar esse seu desenho. O importante é que a base do seu esboço seja essa simplificação geométrica das formas. Lembrando que no vídeo anterior eu recomendei que vocês comprem um sketchbook para vocês deixarem seus estudos organizados ali no mesmo lugar. Então, faça esse exercício de geometrização, como eu falei. Pode imprimir uma folha e fazer na mão, ou pode fazer digital, mas quando vocês forem traduzir isso em desenhos finalizados, façam isso lá no seu sketchbookzinho, que eu recomendei que vocês comprem. Se vocês ainda não compraram, ainda dá tempo, bora lá! E por hoje é isso, eu espero que tenha ficado claro isso. Eu quero deixar claro aqui que basicamente todo e qualquer desenho, 100% de todos os desenhos que eu faço na minha vida, eu começo com esse processo de geometrização das formas, mesmo desenhos de criação que eu não tenha uma referência. Mas eu vou traduzir todas as minhas formas e proporções baseados nesse exercício que eu passei pra vocês aqui hoje. Então, sim, esse exercício é extremamente importante, não deixem de fazer. Vocês vão ver que isso vai facilitar muito, muito, muito o esboço de vocês, se vocês partirem disso, ao invés de simplesmente sentar e tentar desenhar sem base nenhuma. Boa sorte pra vocês aí nos estudos, pratiquem sempre, façam exercício sempre, um beijo e até o próximo vídeo.